A paz seja Jesus, amados, aqui é o irmão Renato, canal Hora Teológica, retornando para mais uma dica de leitura, e uma dica de leitura, assim, especial, uma dica de leitura profunda, ok? Em relação à teologia paulina. Mas antes, quero agradecer os irmãos aqui que já conhecem o canal, aqueles que estão divulgando o nosso trabalho para o crescimento do reino de Deus, para o incentivo de outros irmãos à literatura cristã, e é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Voltar à boa literatura, incentivar os irmãos à leitura, a literatura bíblica, a literatura bem teológica, bem aprofundada para o conhecimento, né, o crescimento da graça e no conhecimento de Deus. Então, assim, e você que está passando pela primeira vez nesse canal, dá aquela curtida, aquele like, certamente você vai fazer parte dessa família e que você seja bem-vindo, que outros também possam estar vindo também para estar compartilhando o nosso trabalho, divulgando nas redes sociais, no WhatsApp, no grupo do Facebook, no Telegram, onde você achar melhor para fazer o canal bombar, ser divulgado e não parar, ok, irmãos? Então dá aquela curtida, aquele like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Dê uma observada, irmãos, se o primeiro sininho da notificação todas está acionado para que o YouTube venha estar notificando todos os vídeos que a gente pôr aqui no canal, ok? Vamos para a obra de hoje? O trabalho é esse aqui, ó. Udo Schnelli, Paulo, Vida e Pensamento, da parceria Editoras Paulus e Academia Cristã. Okay? O Udo Schnelli, que é um teólogo luterano alemão, e tem também uma outra obra que também é dessa parceria entre a Academia Cristã e a Paulus, que sempre sai coisa boa quando há essa parceria, né? Que é a Teologia do Novo Testamento. Depois eu vou deixar a indicação aqui de onde você pode adquirir com um preço bem razoável. Claro que é uma obra acadêmica, uma obra pesada, tá? É uma obra de, não uma linguagem puxada, mas às vezes o preço é meio difícil de encontrar preços bons, mas vou dar um link no canal aqui para você achar com promoção. E também dessa outra obra que eu falei para vocês aqui, sobre a teologia do Novo Testamento. Mas vamos para essa obra aqui maravilhosa, que ela tem, em suma, 871 páginas. Não é um livro muito simples, irmãos, mas também não é um livro difícil não, ok? Ele vai aprofundar aqui a questão do pensamento de Paulo. Na síntese das cartas de Paulo, ele vai trabalhar com cada carta paulina e o seu resumo, a origem literária, os motivos que fizeram Paulo escreverem essas cartas para as igrejas. E aqui no prefácio, no sumário que você tem, o prólogo, Paulo como desafio, a formação da história e tal. Aí você tem a parte principal, o caminho de vida e do pensamento, fonte, cronologia, a inscrição de Galho, os acontecimentos antes de Corinto, os acontecimentos depois de Corinto, a cronologia da atividade de Paulo. Para você discorrer aqui o sumário, ele é muito grande. Começa aqui, tá? Se quiser dar uma pausa aí no vídeo, dá uma olhadinha, porque o sumário é bastante interessante. Aqui, ó. Capítulo 3 aqui ele vai falar o Paulo pré-cristão, zeloso, aberto para o mundo. Ele vai falar sobre a conversão aqui, a cidadania de Paulo. Olha só que coisa interessante. Você fica à vontade para pausar, tá bom? Capítulo 4 vem a vocação do apóstolo dos gentios. Paulo cristão. Um vulcão começa a agitar-se, né? Aí ele vai falar sobre um incidente com a convenção dos apóstolos. No capítulo 7, a missão independente de Paulo. A separação, Paulo de Tessalonicenses no capítulo 8. No capítulo 9 ele vai falar sobre a primeira carta aos Coríntios. No capítulo 9. No capítulo 10 ele vai falar sobre a segunda carta aos Coríntios. Capítulo 11, já Paulo e os Gálatas. Capítulo 12, já a carta para a igreja de Roma. Capítulo 13, ainda continuando em Roma, as coletas, o pensamento paulino na parte 2. Vai falar sobre a soteriologia, né? A doutrina da salvação, vai falar sobre Cristo, a questão da teologia, a teologia da cruz. É um livro, assim, maravilhoso. Né? Vai falar sobre o Espírito Santo no capítulo 18. Antes do capítulo 17, continua também 17. A soteriologia, universalização, um tema interessante falando sobre justificação, como Paulo entendia. Capítulo 19, a antropologia, no caso, a luta pelo eu, quando Paulo vai discorrer sobre a luta da carne, né? o velho eu, a origem do mal, o pensamento da batalha interna que ele tinha com ele mesmo e o que o cristão também tem. Aí ele vai discorrer. Capítulo 20, a ética, a nova existência como formação de sentido.
Capítulo 21 já vai para a doutrina da igreja, eclesiologia, comunidade excelente e atrativa, como a igreja deve ser. Capítulo 22 ele vai para a parte final, escatologia, doutrina das últimas coisas, expectativa e memória, participação do ressuscitado, existência escatológica, ele vai falar sobre a vida, a existência pós-morte. É um espetáculo. Eu separei duas partes aqui interessantes para discorrer. Uma está na página 603. Olha só. Doutrina da justificação. Que o Paulo conhece a diferença fundamental entre Israel com os justos e os gentios como pecadores. Não faz dela a base no sistema do pensamento. Antes, ele define as relações entre pessoas de justos e pecadores de modo completamente novo. O grupo dos justos pertence a ninguém, ao grupo dos pecadores pertencem todos os seres humanos, tanto gentios como judeus. O Udo Schnelli, o autor, ele vai discorrer aqui uma coisa interessante, né? São várias páginas que ele vai aprofundar esse pensamento, e ele vai falar o seguinte: Paulo não via a continuidade da doutrina judaica no cristianismo em questão da justificação. É claro que no judaísmo você vê muito mais aquela questão dos fariseus se apoiarem, que eles eram justificados como nação eleita pelo fato de cumprirem as obras da lei mosaica. Então, eles partiam do princípio de que somente aqueles que eram circuncidados, somente aqueles que faziam parte do judaísmo, que participavam dos cultos ali, nas reuniões da sinagoga, que faziam parte da comunidade judaica, né, participando das obras da lei, da antiga lei, eles eram praticamente a nação que seria salva, eleita. Então, fazia uma certa exclusão do restante dos povos. Então Paulo ele vai trazer no cristianismo, isso começou a escandalizar o judaísmo pelo fato de que Paulo, quando ele vai plantar as outras igrejas, não é esse conceito que vai para as igrejas que Paulo planta, que aí o evangelho, Deus não é para um grupo de pessoas específico, é para toda a raça humana, né? Por isso expande o cristianismo e aí entra em choque realmente com o judaísmo, que o judaísmo, a gente vai falar sobre um outro ponto aqui muito interessante, que não é uma exclusividade. Deus não é a exclusividade de um povo. O povo em si, quando aceita o sacrifício de Cristo, no caso a nova aliança, é sim o povo peculiar de Deus. Então o judaísmo fazia Deus como sendo a sua peculiaridade. Não, Deus é só nosso, não é de mais ninguém. Faz essa separação. E Paulo já começou a abranger esse status da palavra de Deus, da síntese, desde a antiga aliança, discorrendo isso e fazendo essa divergência, né? Onde começa a ruptura do judaísmo com o cristianismo. Então é muito interessante aqui esse ponto, quando ele vai trabalhando, claro que são várias páginas, mas aos poucos ele vai trabalhando esse pensamento. E outro ponto muito interessante, irmãos, é a questão da igreja aos Gálatas. Olha isso aqui, o motivo da crise. A página 342. O autor vai falar o seguinte: tanto a cuidadosa formulação literária da carta aos Gálatas como a polêmica singularmente aguda da carta permitem perceber este confronto com os Gálatas. Estava em jogo um problema teológico central. A crise entre o apóstolo e a comunidade foi provocada por missionários judeus cristãos, né, os cristãos judaizantes, vou falar sobre isso, de proveniência escrita. Eles invadiram a comunidade e destruíram o bom relacionamento entre a comunidade e o apóstolo para escapar das perseguições pertinentes incitadas pelos judeus. Os adversários exigiram a prática da circuncisão. Isso aqui é muito interessante. Quem pode perceber na carta aos Gálatas, Paulo já não começa tão amável como ele é nas outras cartas. Ele já começa provando uma questão, mostrando uma questão de defesa da sua conduta, do seu ministério, e porque quando Paulo vai escrever, já não está, né, vai mandar a carta aos Gálatas,
por causa da sua defesa do que ele havia ensinado. Então, esses judeus, esses cristãos judaizantes, né, eles entraram na comunidade, na igreja aos Gálatas, depois da partida de Paulo, e começaram a pregar a questão da circuncisão. Por quê? Por questões políticas, porque os judeus, no caso da sinagoga, tinham, de uma certa forma, a cobertura do império, e como o cristianismo estava nascendo, eles eram considerados como clandestinos, pelo fato de que ali havia uma grande miscelânea, né? Eram pessoas que estavam sendo aceitas de várias etnias e tudo mais. Então era uma coisa que o judaísmo não praticava. E ali tinha algumas questões ainda que ficaram para ser abordadas. E aí eles apimentaram a situação de colocar os Gálatas contra Paulo, por Paulo não ter pregado a questão da circuncisão. Por quê? Porque quando você vai para a lei mosaica, você vê que Paulo era circunciso. Você vai para Jesus, Jesus foi circuncidado. Bom, os líderes do cristianismo, o próprio Jesus como profeta e o próprio Paulo que plantou a igreja eram circuncidados, e a igreja não era circuncidada, não tinha a obrigação de circuncidar. Por que isso? Então os judeus, os cristãos judaizantes, começaram a plantar essa dúvida na cabeça dos Gálatas, e aí vem, Paulo então deixou de ensinar alguma coisa, está faltando alguma coisa, será que nós estamos no caminho correto? E alguns começaram a se bandear, se voltar para a antiga fé, para o judaísmo, porque começaram a cair realmente, vamos dizer, na lábia dos antigos judeus, ou aqueles que estavam infiltrados ali para destruir, no caso que o Dulcinelli está falando, o bom relacionamento, porque eles plantaram a dúvida de que Paulo ensinou alguma coisa pela metade, ou ensinou errado. Ou, por exemplo, vamos resumir, olha, Paulo disse para vocês que vocês não precisam se circuncidar, que vocês vão ser aceitos no reino de Deus, mas o líder de vocês é circunciso, ele é circuncidado. O próprio profeta, o Messias que ele prega, foi circuncidado. Então, por que vocês não se circuncidam? Então, a questão toda é que quando Paulo vai falar sobre a questão da circuncisão, então os Gálatas vão ter aquela dúvida de que se eles voltassem para a antiga lei, eles não seriam aceitos, né? Voltaria aos rudimentos da antiga lei, coisa que Paulo era contra. Então o livro ele é belíssimo, ele vai discorrer profundamente essa questão aqui dos Gálatas não poderem voltar para a antiga lei e tudo mais. Então, fica aí essa dica, irmãos. Um livro belíssimo, um livro profundo nas questões teológicas, que você entender o pensamento de Paulo acerca da plantação de igreja, principalmente nessa carta aos Gálatas aqui, que é muito interessante. Ok? Fica essa dica aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.